Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje vou estar falando para vocês sobre a análise foliar, uma ferramenta muito importante para quem trabalha com agricultura. Vocês já repararam que a mesma lavoura, em lugares diferentes, recebendo o mesmo tipo de tratamento do início até o fim, até a sua colheita, podem ter produções diferentes? Isso acontece porque não adianta a gente apenas adubar o solo. Temos que entender o que realmente essa planta está conseguindo absorver. E é aí que a análise foliar entra. Ela vai nos mostrar os nutrientes que estão sendo absorvidos pela planta. A análise foliar, ela trabalha em conjunto com a análise do solo. Enquanto a análise do solo vai nos mostrar os nutrientes disponíveis no solo, a análise foliar vai nos mostrar os nutrientes que a planta realmente absorveu. A folha é uma das partes mais importantes da planta, pois é lá que acontece a fotossíntese, a respiração e a produção de energia. Por isso lá é o lugar ideal para entendermos se aquela planta está bem nutrida ou não. Mas antes, é importante sabermos, nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio são muito móveis dentro da planta. Então os seus sintomas na folha vão aparecer em folhas velhas, enquanto nutrientes pouco móveis ou imóveis como o cálcio e o boro vão aparecer nas folhas mais novas. Sabendo disso, vamos conseguir fazer uma coleta mais específica para termos uma análise foliar mais precisa. Bom, agora eu vou estar falando do cafeeiro, que é uma cultura perene e apresenta um crescimento contínuo. Portanto, a padronização da coleta é ainda mais importante. A coleta deve ser realizada entre os estágios de chumbinho e o início da granação dos frutos, normalmente entre os meses de dezembro e fevereiro, e preferencialmente cerca de 30 dias após as aplicações dos nutrientes foliares. Bom, é recomendado evitar a coleta logo após chuvas intensas, períodos de seca severa e aplicações dos fertilizantes e defensivos agrícolas. A recomendação técnica é coletar o terceiro ou quarto par de folhas a partir das pontas dos ramos produtivos. Como vocês podem ver, terceiro ou quarto par de folhas. Bom, e é no terço médio da planta, como vocês podem ver, terço superior, terço médio e terço inferior. A amostra deve ser composta por mais ou menos 100 folhas por talhão, e esses talhões devem ser mais homogêneos. Se você pega aquela parte da lavoura que você olha e está mais ou menos tudo igual. Tem que ser coletada em 25 pontos distintos, como se fosse fazer uma amostra de solo. Tem que fazer em zigue-zague a coleta das folhas. Em cada ponto deve ser retirada 4 folhas, na parte de cada planta e na parte de lá. As folhas devem apresentar um aspecto saudável, sem danos causados por pragas, doenças ou injúrias mecânicas. A correta identificação da folha e da época de coleta é essencial para que os resultados sejam mais precisos. Olá pessoal, eu sou o Altier. Agora eu vou falar sobre a amostragem foliar na cultura do milho. Ela tem grande importância, pois através dela é possível saber como está o vigor nutricional da cultura e também através dela é possível fazer correções nutricionais para que atinja a expectativa de safra no fim do ciclo dela. Qual a época de coleta destas folhas? A época da coleta é no estágio de pendoamento, momento onde aparece a inflorescência feminina, que são os estigmas, também conhecidos como os cabelinhos do milho. A folha a ser coletada é a folha abaixo e oposta à espiga superior na planta. Devem ser coletadas de 20 a 30 folhas por talhão e antes dessas folhas serem levadas ao laboratório deve ser feito um tratamento antes. Se repararmos aqui a estrutura da folha, é possível dividi-la em 3 partes: a parte basal, a parte mediana e a ponta da folha. A ponta e a parte basal são eliminadas e a única que é destinada ao laboratório é a parte do meio da folha. Após a coleta e tratamento dessas 30 folhas, colocada em um saquinho, identificado o talhão, o produtor e a área do cultivo e levadas ao laboratório.
Após a análise, será possível estabelecer ali, parâmetros técnicos para saber como está a fertilidade da cultura neste momento de extrema importância e aporte nutricional que a planta exige, que é no enchimento de grãos, né? Agora vamos lá para o campo para fazer a coleta e mostrar na prática como funciona a coleta das folhas. A folha a ser coletada será a folha abaixo e oposta à espiga superior da planta. A gente faz a coleta dessa folha. Olhando a morfologia dela, dá para dividi-la em 3 partes. Uma parte aqui de baixo, que é a parte basal, a parte mediana desta folha e a parte apical, que é a ponta dela. Para mandar para o laboratório, faremos a eliminação da parte apical e da parte basal. A única parte de cada folha que vai para o laboratório é a parte mediana dela. Após coletadas as 30 folhas por talhão, colocamos todas as folhas em um saquinho, identificamos com número de talhão, o nome do proprietário e espécie de cultivado do milho e mandamos para o laboratório. Após a análise, será possível averiguar parâmetros técnicos como quantidade de nutrientes que essa planta está debilitada ou está em excesso, ou seja, para ver como está a fertilidade da cultura neste momento de extrema importância. Aqui na nossa planta já está um pouco mais velha, mas é ideal que essa análise seja feita um pouco antes ali do enchimento total dos grãos, para que seja feita uma correção, se caso necessária, para chegar à expectativa total no fim da safra, ou seja, no fim da cultura. Isso aí. A coleta deve ser realizada no estágio R1, conhecido como início do florescimento, quando pelo menos uma flor aberta é observada em qualquer nó da haste principal. Para análise é o terceiro trifólio, completamente desenvolvida a partir do ápice da haste principal sem o pecíolo. Essas folhas apresentam mais estabilidades fisiológicas e refletem o estado nutricional correto da planta. A amostra deve ser composta de 30 a 40 trifólios, coletando ao acaso em plantas representativas do talhão. Plantas localizadas em bordadouros, reboleiros, áreas compactadas ou locais que representam condições diferentes da média da lavoura devem ser evitadas. Fazendo a amostragem do jeito correto permite identificar desequilíbrio nutricional e contribuir para o aumento de produtividade e eficiência no uso de fertilizantes. Após a coleta das folhas, elas devem ser acondicionadas em sacos de papel devidamente identificados com informações da propriedade, talhão, cultura e data da coleta. As amostras devem ser mantidas limpas, livres de contaminações e encaminhadas ao laboratório o mais rápido possível. Caso não poderem ser enviadas imediatamente, podem ser armazenadas em refrigeração por até 72 horas. É importante evitar erros na coleta, como a folha incorreta, a mistura de talhões ou diferentes talhões e o armazenamento inadequado, pois esses fatores podem comprometer o resultado da análise. Quando realizada corretamente, a análise foliar é uma ferramenta essencial para avaliar o estado nutricional das plantas, aumentando a eficiência do uso de fertilizantes, a produtividade e a sustentabilidade do sistema de produção agrícola.